Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, sou professor de Engenharia Elétrica na PUC do Rio e hoje a gente vai falar sobre laboratório remoto aplicado à educação em Engenharia Elétrica. Bom, antes de começar, é importante a gente fazer uma reflexão sobre como o ensino ele vem sendo ah, modernizado nos últimos anos, né? Um exemplo disso é essa videoaula, né, que vocês estão assistindo, né? Vocês podem ver essa videoaula quantas vezes quiserem, de onde quiserem. E isso traz ganhos significativos na forma como a gente aprende. Uma das fronteiras, uma das dificuldades que a gente tem agora é em áreas, por exemplo, como a engenharia elétrica, que é a área que eu trabalho, é como é que a gente pode utilizar alguns instrumentos de aprendizado que são tão importantes não estando dentro de uma universidade ou dentro de um laboratório de ponta. E aí a gente está começando a superar esse desafio através do uso de laboratórios remotos. Então, o que a gente vai fazer nessa apresentação é falar um pouco sobre como essa tecnologia está sendo desenvolvida e como ela vai ser útil para complementar os estudos e o aprendizado, principalmente na área de engenharia elétrica. Bom, primeiro eu vou dar uma ideia de como um laboratório remoto pode funcionar, tá? Uma das formas que a gente pode pensar num laboratório remoto é o seguinte: dado que você tem lá os componentes organizados num laboratório para que esses componentes possam ser acessados, especificamente nesse caso aqui, desse laboratório que eu estou apresentando para vocês, que já existe em vários países e que essa tecnologia está sendo trazida para alguns países aqui da América Latina. Esse laboratório envolve a utilização de componentes elétricos do tipo resistores, indutores, capacitores, diodos, etc., e que podem ser montados através de circuitos elétricos à distância. Então esses equipamentos eles são acessados via servidor e através de um sistema de programação que permite chavear os diferentes circuitos, os diferentes componentes que existem nesse laboratório. E esse chaveamento ou esse controle é feito por um usuário que pode estar em qualquer lugar do mundo via uma interface que seja amigável e que emule o que acontece de fato lá no laboratório. Pois muito bem, essa interface vai permitir que os equipamentos desse laboratório sejam chaveados e organizados conforme o circuito elétrico que foi montado, e os resultados do tipo, por exemplo, tensão, corrente, resistência, enfim, todas as medidas que normalmente a gente usa no processo de aprendizado possam ser acessadas à distância. Então aqui a gente tem um exemplo de um voltímetro que está lendo a tensão em um determinado equipamento, em um laboratório instalado em algum lugar do mundo. Essa medida também pode ser obtida via osciloscópio, em que esses equipamentos, tanto o voltímetro como o osciloscópio, apesar de estarem apresentados e serem equipamentos virtuais, eles estão refletindo dados reais. Muito bem, então essa é uma ideia de concepção de um laboratório remoto. Para saber mais sobre isso, eu conversei com o professor Gustavo, do Instituto Técnico do Porto, e que é coordenador do projeto VISIR. O projeto VISIR é Virtual Instrument Systems in Reality, ou seja, como acessar de forma virtual sistemas reais, sistemas físicos que já existem. Então ele contou um pouco para a gente da concepção, da ideia dos laboratórios remotos e de como
isso pode ser, e de como a gente vai implementar isso aqui em algumas universidades na América Latina. Tá bom? Vamos falar com ele então. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo. Vou falar do Visir, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre a parte conceitual dos laboratórios remotos. E depois a gente fala um pouco mais sobre o projeto Visir, sobre a aplicação. Então, antes de começarmos, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho deste projeto Visir que está sendo implementado, uma parceria entre os países europeus e os países da América Latina. Meu nome é Gustavo Alves, sou docente do Politécnico do Porto, da Escola de Engenharia, e basicamente este projeto nasce de uma ideia que já foi implementada na nossa instituição, que é utilizar laboratórios remotos, em particular este sistema Visir, para apoiar aulas práticas ou aulas laboratoriais do curso de Engenharia Elétrica. Nós temos vindo a utilizá-lo sistematicamente, a integrar-nos neste grupo, e basicamente surgiu a ideia de expandirmos esta rede que já existe, uma vez que este laboratório remoto, denominado Visir, já está implementado em países como a Suécia, como a Áustria, como a Espanha, a Geórgia e a Índia, de expandir essa utilização para a América Latina, nomeadamente para o Brasil e para a Argentina. Já tem havido contactos, nomeadamente utilizações esporádicas, mas queremos fazer algo em mais larga escala. Daí fizemos esta proposta de projeto para o programa Erasmus Plus, que aceitou, digamos assim, que o avaliou positivamente e que financiou este projeto com cerca de 668 mil euros para implementar 5 sistemas Visir em outras tantas instituições de ensino superior da América Latina. Ótimo. Do ponto de vista mais conceitual do uso do laboratório remoto, a gente pode separar talvez em 3 etapas dos estudos de engenharia. A parte de bancada começou lá na década de 60, 70, o pessoal implementando nos laboratórios. Depois a gente passou para a fase das simulações computacionais, a evolução do computador. E agora, aparentemente, a gente tem uma nova fase, que é a utilização dos laboratórios remotos. Você acha que essa nova fase deve ter um impacto semelhante ao que teve a simulação com os computadores com relação à fase anterior? Eu penso que sim. Vamos lá ver, tem havido vários progressos em termos das ciências da educação. E o que nós sabemos é que muitas vezes os simuladores criam um certo desfazamento da realidade. Ora, mantendo o mesmo interface, isto é, o acesso através de um computador ligado à internet, aqui a diferença é que estamos a ligar a qualquer coisa que é real, físico. E, portanto, estamos aqui a falar de competências diferentes por parte dos alunos, que é o saberem destrinçar e antecipar as respostas que se obtêm nos diferentes ambientes, seja por simulação, seja num laboratório remoto, seja num laboratório real, seja através de cálculo, utilizando uma simples folha de papel e um lápis. Portanto, é esta riqueza de ambiente, esta riqueza de diferentes ambientes, que leva o professor a pedir ou conseguir que os alunos desenvolvam mais competências de natureza mais elevada. Não há desvantagem na utilização dos laboratórios remotos, porque isso, de certa forma, complementa tudo que já existe. Não é excludente com o que já existe. Exatamente. A ideia é precisamente essa. Mais especificamente no projeto Visir, tecnicamente, como ele funciona? Quer dizer, que tipo de infraestrutura existe ou é necessária para a implementação desse projeto? Portanto, nós estamos a falar de um projeto que visa uma área muito específica da engenharia elétrica, que é a análise de circuitos elétricos e eletrónicos. Portanto, a primeira coisa é que este projeto pretende agregar uma comunidade muito específica. À volta desta comunidade existem já outros parceiros que têm utilizado a Visir e, portanto, o que se pode desde o início perceber é que existe uma rede de apoio. Okay? O que é necessário? Estas 5 instituições vão adquirir os instrumentos ou os equipamentos que lhes permitem ter o laboratório instalado localmente. Haverá depois um cuidado muito grande do ponto de vista da utilização em contexto de aula. Portanto, uma aproximação didática, pedagógica, no sentido de
construir a partir das experiências que os outros parceiros já foram adquiridos. Portanto, não partem de uma base totalmente nula, mas sim de uma base já enriquecida pelo contributo de todos os parceiros. Entendi. Como é que você vê a evolução dos laboratórios remotos? Por exemplo, através da utilização de dispositivos móveis para acessar o laboratório, ou uma linha um pouco diferente através do uso de robótica? Como é que você avalia qual que é a próxima fase na utilização de laboratórios remotos, especificamente para circuitos elétricos e essas disciplinas básicas de engenharia elétrica? Claro. Essa é uma área de investigação, de pesquisa, não é? Vamos lá ver. A parte da utilização de dispositivos móveis já tem vindo a ser, digamos assim, coberta ou endereçada por vários trabalhos de investigação. Problemas pendentes. A escalabilidade do sistema. Ou seja, um laboratório remoto é um recurso físico real. E, portanto, se tu de repente tens um determinado sistema que está a ser acessado por uma só pessoa, e estamos aqui a falar, por exemplo, de uma experiência física que tem que ser uma interação de 1 para 1, se tu quiseres escalar isto para 1000 alunos, ou tens 1000 sistemas, ou então tens que ter todo um processo de escalonamento temporal. Portanto, um dos problemas que ainda está em aberto é a criação de federações de laboratórios remotos. Aqui o mote, ou o que se pretende atingir, é uma experiência para todos os alunos, todas as experiências para um só aluno. É um pouco aquele mote dos 4 mosqueteiros. Portanto, é tentar servir tudo. A outra questão é a utilização de dispositivos áticos para aumentar a sensação de imersão. Ou seja, o facto de estarmos a utilizar uma interface que é apenas uma tela do computador, muitas vezes não permite ao aluno perceber que está a interagir com algo real. Ora, a utilização de dispositivos áticos com algum feedback, a utilização de realidade aumentada ou capacetes por aí fora, é uma área de pesquisa também nessa questão dos laboratórios remotos. Onde é que você acha que está a maior dificuldade da disseminação dos laboratórios remotos? Os professores ou com os alunos? Olha, esta questão já tem sido bem identificada, nomeadamente qual é o papel de cada um dos atores na utilização e disseminação dos laboratórios remotos. Essa estratégia passa pelos diferentes níveis. Tem que haver um nível de gestão das instituições. Ou seja, do ponto de vista daquilo que são os diretores, os mestres, digamos assim, quem está na gestão das instituições, tem que perceber que há uma mais-valia educacional ligada aos laboratórios remotos. Os laboratórios remotos têm uma inserção institucional. Tu precisas ter um IP público, tu precisas de ter a largura de banda, por aí fora. Isto é uma primeira dimensão. A outra dimensão é os professores, porque não basta ter uma nova tecnologia educacional. É preciso também saber integrar essa tecnologia educacional no processo de ensino e aprendizagem. Finalmente, tem a parte dos alunos, porque, mais uma vez, ou há uma motivação que pode vir da inserção de uma determinada componente de avaliação sumativa daquilo que é a disciplina, ou se não houver essa motivação, é mais uma coisa, entre outras tantas, que existem para aprender. Portanto, é o perceber todo este cenário que é muito importante que os parceiros que agora se vão juntar ou que estão neste projeto entendam também. Para resumir um pouco, quais os países europeus e os países latinos estão envolvidos nesse projeto? E para falar um pouco do patrocínio, você consegue resumir isso para a gente? Sim, rapidamente. Quem temos neste projeto? Temos o Blekinge Institute of Technology, o BTH, onde nós estamos neste momento a fazer esta entrevista, que é em Karlskrona, Suécia. Temos depois a Carinthia University of Applied Science, que é na Áustria. Temos 2 instituições espanholas, a Universidade de Deusto e a Universidade de Ensino à Distância Espanhola. E temos finalmente o Politécnico do Porto. Todas estas instituições do lado europeu. Do lado da América Latina temos 2 países, Brasil e Argentina. Do lado da Argentina temos a Universidade Nacional de Santiago del Estero e a Universidade Nacional de Santiago de Rosário. Colabora também o INIS CORICET
que vai, digamos assim, fazer a parte de monitorização da qualidade do projeto. Do ponto de vista do Brasil, temos 3 instituições de ensino superior, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal de Santa Catarina. Finalmente, para ajudar na disseminação e, digamos assim, de exploração deste projeto, temos a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, a ABINS. Obrigado, Gustavo. Dalveres, muito obrigado. Bom, essa foi a entrevista com o professor Gustavo Alves, do Instituto Politécnico do Porto. Existem várias referências já relacionadas a esse projeto, VISIR, que está sendo implementado agora na América Latina. Tem o site com informações relevantes sobre esse projeto, algumas referências que eu usei nessa apresentação estão mostradas aí. E aí a gente tem o logotipo dos parceiros envolvidos nesse projeto e da fundação e do programa Erasmus Mundo, Erasmus da União Europeia, que patrocina esse projeto. Tá bom? Então, até a próxima, gente. Tchau.